Você já sentiu o peso de um erro exposto? Aquele momento de pura vergonha, quando a sua falha, o seu segredo é trazido à luz para que todos vejam e julguem? Em um mundo que é rápido em apontar o dedo e em atirar pedras, o medo da condenação pode nos paralisar. Nós nos escondemos, nos encolhemos, esperando o golpe da acusação. Mas a Bíblia nos transporta para o pátio de um templo, onde uma mulher, pega em seu pior momento, foi arrastada para o centro de um círculo de ódio para ser usada como uma armadilha. E ali, entre as pedras da lei e os corações cheios de justiça própria, ela teve um encontro com a graça em pessoa. Se você também já sentiu o peso da acusação e anseia pelo alívio do perdão, eu te convido a se juntar à nossa família de fé. Inscreva-se no nosso canal Fonte Eterna para ser coberto por essa graça. E para já nos colocarmos diante de Deus com um coração sincero, deixe um comentário dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Uma oração que nos conecta à sua compaixão. Nossa história, no Evangelho de João, capítulo 8, começa em uma manhã movimentada em Jerusalém. Jesus estava no pátio do templo ensinando. Uma multidão se juntou ao seu redor, atraída por suas palavras de vida e por sua autoridade serena. A atmosfera era de aprendizado, de busca espiritual. Mas, de repente, essa paz foi violentamente quebrada. Os escribas e fariseus, os líderes religiosos da época, chegam arrastando uma mulher. Imagine a cena, a brutalidade, os gritos, a humilhação daquela mulher, sendo jogada no chão, no meio de todos, como um animal. Eles a colocaram bem no centro, diante de Jesus, e fizeram a sua acusação pública e triunfante. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A vergonha dela era a arma deles, e eles apresentaram o seu caso, não por um zelo pela santidade, mas para criar uma armadilha mortal para Jesus. Eles disseram: na lei, Moisés nos mandou apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? A armadilha era perfeita. Se Jesus dissesse apedrejem-na, ele estaria violando a lei romana que proibia os judeus de executarem alguém. E ele perderia sua reputação de amigo dos pecadores. Se ele dissesse não a apedrejem, eles o acusariam de desrespeitar e de contradizer a lei sagrada de Moisés, perdendo toda a sua autoridade diante do povo. Parecia um beco sem saída. Todos os olhos estavam em Jesus. A vida de uma mulher estava em jogo e a reputação de Jesus estava na balança. E o que Jesus fez? Ele não entrou no debate deles. Ele não citou a lei. Ele não olhou para os acusadores. Em um dos gestos mais poderosos e cheios de suspense da Bíblia, ele se inclinou e começou a escrever na poeira com o dedo. O que ele escreveu? A Bíblia não nos diz, e esse silêncio é intencional. Alguns dizem que ele escrevia os pecados secretos dos próprios acusadores. Outros que ele escrevia a lei de Deus. O que sabemos é que o silêncio de Jesus e o seu ato de escrever no chão mudaram completamente a dinâmica da cena. O barulho das acusações foi confrontado por um silêncio soberano. A arrogância deles foi confrontada pela calma do Mestre. Ele estava lhes dando tempo. Tempo para que o eco de suas próprias palavras acusadoras ressoasse em seus corações. Mas eles insistiram na pergunta. E então Jesus se levantou, e com uma calma que desarmou toda a fúria deles, ele olhou para aqueles homens provavelmente um a um, e disse as palavras que se tornariam um espelho para a alma de todo ser humano. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tendo dito isso, ele se inclinou novamente e continuou a escrever no chão. Aquela frase, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, não foi apenas uma defesa inteligente, foi um espelho. Jesus, com sua sabedoria divina, virou a acusação de volta para os próprios acusadores. E a Bíblia nos diz que, ouvindo eles isto, e acusados pela sua própria consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos.
Pense na cena. Aqueles homens tão cheios de si, tão prontos para executar a lei, foram confrontados com a lei de seus próprios corações. E um por um, em silêncio, eles largaram suas pedras e foram embora, deixando para trás a mulher, a sua armadilha e a sua própria hipocrisia exposta. Finalmente, Jesus se levantou e viu que ninguém havia ficado senão a mulher que estava de pé no meio. Ele, que era o único ali que tinha o direito de atirar uma pedra, pois era o único sem pecado, se dirigiu a ela com uma ternura que ela jamais esperava. Ele lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela, com a voz embargada, respondeu: ninguém, Senhor. Então, Jesus proferiu as palavras de graça mais libertadoras que uma alma condenada poderia ouvir. Nem eu tampouco te condeno. Com essa frase, ele a libertou da pena do seu pecado. Mas a graça de Jesus nunca é uma graça barata. Ela não nos deixa onde nos encontrou. E por isso, ele completou com a ordem que a impulsionou para uma nova vida. Vai-te e não peques mais. Ele a perdoou do seu passado e a comissionou para um futuro de santidade. Ele não minimizou o pecado dela, mas a libertou do poder dele. A história da mulher adúltera nos ensina que, enquanto o legalismo e a justiça própria dos homens só sabem acusar e condenar, a graça de Jesus sabe perdoar e restaurar. E ela nos mostra que todos nós, de alguma forma, somos tanto a mulher necessitada de perdão, quanto os fariseus, com pedras nas mãos, prontos para julgar. E nos convida a largar as nossas pedras e a nos lançarmos aos pés daquele que é o único que pode verdadeiramente nos perdoar e nos dar a força para viver uma nova história. Que a graça de Jesus silencie toda a voz de acusação em sua vida e te levante para caminhar em novidade de vida. E que, lembrando do perdão que você recebeu, seu coração se encha não de julgamento, mas de uma profunda e compassiva misericórdia por todos que encontrarem seu caminho.